Hora agora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado. Theo Taká já está aqui comigo para poder trazer os destaques para essa sexta-feira, Theo, porque olha, apesar de um alívio ali na frente, né, dessa guerra no Oriente Médio entre Líbano e Israel, o negócio não traz alívio na prática para os mercados, que não estão muito acreditados em qualquer trégua nesse momento, né, meu querido? Muito bom dia para você. É isso aí. Bom dia, Débora. O mercado segue de olho nessa guerra entre Estados Unidos e o Irã, que ontem ganhou contornos mais estruturais, né, com sinais de esvaziamento das negociações, manutenção do bloqueio no Estreito de Hormuz e a retomada do discurso militar, né, uma combinação aí que tem sustentado a alta do petróleo e reacende o risco inflacionário global. São crescentes aí os sinais de que o conflito no Oriente Médio pode se alongar e ganhar escala. O gatilho dessa percepção foi o esvaziamento aí do canal diplomático entre os Estados Unidos e o Irã. Os investidores eles ficaram assustados ontem com a notícia de que o presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, uma figura central aí nas conversas entre os dois países, ele teria deixado a mesa de negociações. Essa informação, que chegou a ser contestada pelo governo de Teherã, reforça a leitura aí de fragmentação ou, no mínimo, aí de uma perda de coordenação interna. A resposta iraniana veio rápida e reveladora. Em vez de sinalizar aí uma disposição para concessões, o regime dos ayatolás partiu para uma narrativa de unidade total, aí, com lideranças reforçando a coesão interna e negando qualquer divisão entre moderados e a turma mais linha dura. É interessante a gente observar aí que esse tipo de comunicação, né, em momentos de tensão, ela costuma indicar aí uma preparação para uma resistência prolongada e não para para a descompressão do conflito, né? No campo operacional, os sinais também pioraram, né? Relatos aí de ativação de sistemas de defesa aérea em Teherã, combinados com ataques recentes e a manutenção do bloqueio no Estreito de Hormuz, mostram aí que a guerra segue ativa mesmo debaixo aí de um cessar-fogo. Israel também colocou mais lenha nessa fogueira. O ministro da Defesa, Israel Katz, afirmou aí que o país aguarda o sinal verde de Washington para ampliar a ofensiva contra o Irã, incluindo ataques à sua infraestrutura energética, e até fez uma menção direta aí à eliminação da liderança do regime. Em paralelo, os Estados Unidos reforçam aí sua presença militar com o envio de um terceiro porta-aviões aí para a região. Apesar disso, né, ainda há um fio diplomático aberto, né? Fontes indicam que as negociações seguem, mesmo com todos esses entraves relevantes, especialmente aí o bloqueio marítimo que foi imposto pelos Estados Unidos aos portos iranianos e cuja retirada o governo de Teherã trata aí como uma pré-condição para avançar nas conversas, Débora. Pois é, e além de toda essa tensão com os novos desdobramentos da guerra, o clima aqui no Brasil ontem também foi de muito ruído em torno da questão fiscal por causa da gasolina, né, Theo? Podemos dizer que o governo federal fez uma senhora atrapalhada na comunicação aí com o mercado ontem, gerando aí uma expectativa de corte imediato de impostos sobre a gasolina, que não se confirmou, e uma preocupação com o risco fiscal aí das medidas que foram anunciadas e que permanece no ar. Só para a gente contextualizar essa história, Débora, né, no meio da tarde de ontem, né, o Ministério da Fazenda soltou um comunicado para a imprensa convocando uma entrevista coletiva cujo tema seria a isenção imediata de PIS e COFINS sobre a gasolina para minimizar aí os efeitos da guerra, da mesma forma que o governo já tinha feito com o diesel. O problema é que quando os repórteres chegaram lá para tal entrevista coletiva, né, a medida efetivamente apresentada pelo governo foi totalmente diferente e também menos potente. Em vez de uma desoneração imediata, o governo enviou para o Congresso um projeto de lei complementar, né, que para permitir o uso de receitas extraordinárias decorrentes da disparada do petróleo para reduzir os tributos federais incidentes sobre combustíveis, não só sobre a gasolina, como também o etanol e o biodiesel, além do diesel, né, que já tem uma redução vigente. A proposta até busca garantir uma neutralidade fiscal, né, ao vincular os eventuais cortes de impostos com o aumento da arrecadação decorrente de petróleo, aí, incluindo os royalties, dividendos e receitas de exportação. Na prática, porém, o desenho do projeto ele retira o principal elemento que se buscava, que é o time, né, a urgência da medida, já que o aumento no preço dos combustíveis já é uma realidade, né? Não há nenhuma medida imediata, ao contrário do que o comunicado da Fazenda, divulgado no meio da tarde de ontem, dizia, né? Qualquer redução de tributo ainda vai depender da aprovação do projeto pelo Congresso e, posteriormente, de um decreto presidencial, o que empurra aí seu efeito lá para frente e reduz a eficácia
no curto prazo. E da forma como o projeto foi desenhado, os economistas do mercado avaliaram que o uso de receitas extraordinárias pode trazer incerteza sobre a compensação fiscal, além de ter um impacto limitado sobre a inflação, isso sem falar no risco de abrir um precedente em relação às regras de responsabilidade fiscal. O próprio governo reconheceu o erro no aviso de pauta, reforçando aí a percepção de um certo improviso em um momento de alta sensibilidade do mercado ao risco fiscal, o que gerou aí uma volatilidade no mercado de juros e no dólar ontem, né, que já estavam sensíveis por conta aí dos novos desdobramentos da guerra lá fora, como eu já comentei agora há pouco. Né? Pois é, e depois dessa quinta-feira, com emoção, né, nos mercados aqui lá fora, o que a gente pode esperar para hoje, antes da gente sextar, hein, Théo? Lá fora o mercado deve reagir ao balanço da Intel, né, que veio acima das expectativas aí no primeiro trimestre. A companhia também fez projeções bastante promissoras para o segundo trimestre, o que fez as ações dispararem quase 20% no after hours ontem à noite. A fabricante aí de processadores de computador trouxe um lucro ajustado de 29 centavos de dólar por ação no primeiro trimestre, bem acima do consenso do mercado, que era de apenas 2 centavos. A receita cresceu 7% para 13,6 bilhões de dólares, também acima dos 12,4 bilhões esperados pelos analistas. A Intel informou aí uma previsão de receita entre 13,8 e 14,8 bilhões de dólares no segundo trimestre, enquanto os analistas estavam projetando apenas 13 bilhões de dólares em média. O lucro previsto para a companhia neste trimestre será de 20 centavos por ação de dólar, também acima da previsão do mercado, que era de 9 centavos. E hoje temos mais balanços importantes para sair em Wall Street. Né? A Procter Gamble solta aí seu resultado agora de manhã, antes da abertura das bolsas. Na agenda de indicadores, o destaque por lá fica por conta do sentimento do consumidor americano, medido pela Universidade de Michigan, que sai às 11 da manhã no horário de Brasília. Aqui no Brasil, tem balanço saindo agora de manhã da siderúrgica Uzi Minas. E o Banco Central divulgou há pouco aí o resultado do setor externo, que mostrou um déficit em transações correntes de 6 bilhões de dólares no mês de março. Já o investimento direto no país, o IDP, né, ficou em 6 bilhões de dólares, também mostrando aí um fluxo externo ainda robusto e bastante positivo. Né? Logo mais, às 9h20 da manhã, o Banco Central vai fazer uma intervenção no mercado de câmbio como uma operação dupla, uma operação simultânea de venda de dólar à vista, com um leilão de swap reverso de até 1 bilhão de dólares, Débora. É isso, a gente segue aqui também acompanhando. Meu querido, vai lá então sextar, te encontro aqui segunda-feira, espero por você. Bom final de semana, Théo. Até segunda, bom fim de Até tchau, tchau. mais.